Bendito seja o nome do Senhor. Tá gravando? A mim? Qual a mensagem? Qual a palavra? Apocalipse ou Jonas? Jonas. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do eterno Deus esteja contigo, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Amém? Aqui é seu amigo, servo de Deus, irmão Fabiano, pela misericórdia. E eu quero neste momento propor para você uma mensagem que possa trazer enlevo e edificação espiritual. Glória a Deus. Estamos aqui, eu e meu filho, o profeta Arnão, aqui no Monte Cardoso Fonte, bem próximo aqui da Serra Grajaú, Jacarepaguá. Amém? Passamos agora, hoje são dia 10, Arnão, 11. 11. Passamos agora 5 dias aproximadamente do Yom Kippur, e mais uma vez eu tive a oportunidade de entrar dentro, sem ser redundante, do eixo, da mecânica do mundo espiritual. Como você bem sabe, a janela do Yom Kippur é uma janela que se abre um ano, e sempre que nós vamos falar a respeito de Jonas, e quem escolheu a mensagem foi o meu filho, nós temos que entender que essa janela, ela é de tamanha, imensa oportunidade e propósito para aqueles que gostam de viver verdadeiramente, genuinamente, ou com mais profundidade, que seja o mundo espiritual. Amém? A Bíblia vai nos informar que um homem chamado Jonas era um profeta de Deus. E a Bíblia também nos diz que esse homem, em um determinado momento, recebeu uma incumbência de Deus, recebeu uma missão de ir até um local onde estavam muitas pessoas que estavam vivendo dissolutamente, que não guardavam a palavra do nosso Deus de maneira nenhuma. Porém, havia uma janela de oportunidade que estava disponível naquele período, e Deus disse para Jonas então que ele deveria ir em direção à cidade chamada de Nínive. Só que ele decidiu fugir da direção do comando do Pai, do Senhor, do Todo-Poderoso, aquele que fez a mim, fez a você, aquele que fez o Jonas, aquele que criou Adão, formou a Eva, aquele que deu luz, que trouxe a luz, que criou os luminares, o sol, a lua, aquele que colocou o planeta Terra para fazer o sistema de rotação e de translação. Esse mesmo Deus que está escrito no livro de Jeremias, que Deus determinou leis fixas, as quais elas nunca deixarão de existir. Esse mesmo Deus disse para um pequeno gafanhoto, um pequeno miserável, que ele deveria ir até um local e pregar a palavra de salvação, de arrependimento. Porém, havia uma história dentro do coração de Jonas, e essa história, ela não permitiu com facilidade com que esse homem fosse então fazer o que Deus havia determinado para ele fazer. É bem difícil vivermos o que Jonas viveu. É bem fácil pregarmos quando a nossa mente está boa, está tranquila, estamos com o bolso tudo direitinho, o carro está ali, o celular da melhor maneira, da melhor marca, está ali, os filhos estão bem, está tudo bem. Pregar a mensagem de Jonas, olha, mel, uma delícia. Mas quando você se encontra numa situação difícil, complicada, nas questões seculares, ou quando você não está numa condição espiritual genuína para dizer, eis-me aqui, como o profeta Isaías, você então vai começar a ter problemas. Seja você a pessoa que vive a função do profeta, ou seja então você a pessoa que vai ouvir a palavra pesada e dura do profeta. Eu gostaria então de fazer você raciocinar nesse momento, pois eu acredito que é de extrema importância você trazer a Bíblia para a cabeça, e não somente trazê-la para a cabeça, você tem que trazê-la para o coração. Vou repetir, quando você traz a Bíblia para o coração, se ela ficar apenas na fase do emocional, você vai ter problemas. Mas quando Deus faz com que a fé seja gerada aqui no ouvido, perceba, a palavra perto do coração, ela está próxima do ouvido. E quando ela está próxima do ouvido, se você ouve de fato a palavra pela fé, ela vai vir para o coração, mas ela também vai vir para a sua mente. E é exatamente aí a mensagem que o apóstolo São Paulo quis nos dizer, dizendo, olha, eu rogo a vocês, eu não peço apenas, mas eu rogo, sabendo que muitos vão negar. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
como um sacrifício vivo, santo, mas agradável, que é o vosso culto racional, no monte, na igreja, no seu quarto, no quarto da sua mãe, em cima do seu terraço, dentro lá do quarto da vizinha, quando você estiver fazendo a viagem, quando você estiver hospedado, aonde você estiver, você deve apresentar a Deus o seu culto racional. Ele não fica na esfera do coração. Ele, para gerar fé, ele tem que vir ao ouvido, mas ele tem que vir também para cima e não apenas para aqui, para o coração. Amém? Então aquele homem decide viajar para trás. Ele decide então tomar uma ocasião. Deixa eu fazer uma introdução bem rápida. Eu vou pincelar algumas palavras aqui, antes de prosseguir. Você que está me assistindo nesse exato momento, pode ser que você entre, assim como eu já entrei muitas vezes, e sei que ainda vou entrar outras vezes, porque eu sou de pó, eu sou barro, eu falho, eu erro. Mas quando eu entendo que quando Deus me manda ir é para o meu bem, antes de ser para o bem do outro, que quando Deus me manda me consagrar, me santificar, orar, me lavar, aplicar o sangue de Jesus sobre a minha vida, é melhor para mim antes de ser melhor para o outro. Quando eu entendo que a obediência é melhor para mim do que para o outro, eu passo então a ter uma tranquilidade no espírito, uma tranquilidade na alma, um entendimento no espírito e o entendimento na alma. Eu não sei você e também não sei se o profeta Jonas tinha esse mesmo entendimento. Acredito que não, pois ele estava debaixo de um ministério gravado em tábuas de pedra. Ele vivia debaixo de um ministério gravado em tábuas da lei. Então, se você fizesse o que estava escrito, tudo bem. Se você errasse, se você fizesse o que está escrito, tudo bem. Se você errasse, só que hoje Deus colocou as palavras dele no nosso coração, ou seja, na nossa mente. Não é necessário você ir até Êxodo capítulo 20 para entender que adulterar, desejar a mulher do próximo, o marido do próximo, a casa do outro, não roubar, não falhar, não é necessário você ir até lá, porque você sabe que isso é errado, você sabe que isso é ruim, você sabe que defraudar um irmão não é uma coisa boa, você não precisa ir até a lei, até as tábuas de pedra, que respondia silenciosamente. Ela dizia sim, tudo bem, ótimo, ela dizia não, está errado. Naquele tempo era isso, mas hoje não. Hoje nós vivemos debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança. Uma aliança melhor, mais perfeita. Uma aliança suprema. Uma aliança que foi elevada. E a carta aos Hebreus vai nos explicar perfeitamente sobre isso. Então esse homem não entende que fazer o que Deus está mandando é bom para ele. Por que ele quer fugir? A família de Jonas havia sofrido um grande prejuízo. A família de Jonas havia sido morta. A família de Jonas havia sofrido politicamente e havia sido destruída por muitos que do sul vieram e destruíram, portanto, a sua família. Mataram, quem sabe, os seus pais. Mataram, quem sabe, os seus filhos. Mataram, quem sabe, a sua esposa. Acabaram com sua família. Ora, quem é que vai sentir com toda alegria no coração de ir até o assaltante, ir até o bandido que fez esse mal à sua família e dizer: Deus manda te perdoar, Deus manda você vir, Deus manda você aproveitar essa janela de oportunidade. Eu não queria fazer isso, eu não iria com facilidade, você que está me assistindo também não. Mas o importante nesse período da graça, nesse período de crescimento e desenvolvimento, é que você tem que entender que se Deus está mandando ele ir, é antes de poder salvar aqueles ninivitas, salvar a vida dele. É de antes de salvar milhares de pessoas, é salvar a vida dele. Salvando a vida dele, ao chegar na glória, ele vai poder dizer: poxa, trabalhei bastante, fiz bastante coisa para Deus. Senhor, há um memorial diante de ti, não há? Está escrito em Malaquias. Ah, sim, é um memorial. Pois é, eu quero as minhas benesses, eu quero as minhas bênçãos, eu quero curtir esse lugar, eu quero desfrutar deste lugar. Estava com saudade desse lugar, meu Deus. Estava com muita saudade desse lugar. Só que se ele não cumprir o que Deus determinou para ele, ele vai trazer para si mesmo sujeira, lama. Os seus nervos vão ficar apodrecidos. Ele vai trazer sobre o seu próprio corpo doenças, enfermidades. Mas ele é profeta. Ele é um ser humano.
que tem uma palavra dirigida por Deus, ele ouve e entrega, mas ele não deixou de ser um ser humano. Então entenda uma coisa, quando Deus diz, oferte, sacrifique, lembre do profeta, lembre do altar, vá aos cultos, abençoa seu pai, ore pela sua mãe, ore pelo seu filho, ore pela sua família, ore pelo que se desviou. Olha, cuidado, você pode estar na condição que for, mas não esqueça de mim. Em parte, muitos vão entender. Em partes, outros vão precisar fazer um esforço para compreender. Eu não sei o momento em que você se encontra espiritualmente. Não sei. Mas eu me preocupo com você. Eu só estou aqui agora, vou falar da minha vida, de mim. Não vou falar sobre mim, mas vou dizer de mim. Só estou aqui por causa de você. Porque quando eu venho para fazer o bem para você, eu primeiro faço o bem para mim. Quando eu venho pedir a Deus para alimentar você espiritualmente, eu antes estou abençoando a mim mesmo. Vou abrir mais o leque, vou descer um pouco mais o nível da mensagem. Eu tiro estresse, ansiedade, vanglória, sentimento de soberba, espíritos obsessores vão todos caindo pelo meio do caminho. E aquela pessoa que muitas vezes está presa, cabisbaixa, quase que amarrada espiritualmente, quando ela se levanta para cumprir o ID, Deus já foi na sua frente. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus, Pai. Quando você pensa em ir, o Senhor já foi à sua frente. Quando você se propõe a ir e a fazer, Ele já está lá te abençoando. Ah, muito obrigado, Espírito Santo. Em experiências já de muito e muito tempo, quando o Senhor começou a me revelar questões de arrebatamento, e quando eu fui mergulhando em muito mais, porque chega uma hora que você cansa, a pessoa diz, ah, eu vi um lugar muito bonito, eu sentei num jardim, e blá blá blá, e blá blá blá, era tudo azul, ok, mas o que mais? Então quando eu comecei a mergulhar de fato, a futucar o mundo espiritual, a futucar o céu, ao futucar questões aqui de baixo, ao futucar questões também de outros locais, eu fui entendendo, amados, eu fui compreendendo que mais importante coisa é você cuidar genuinamente da sua própria vida espiritual. Aleluia, Pai. Porque o objetivo, muitas das vezes, é arrancado da nossa mente. O objetivo que um Deus Todo-Poderoso, o máximo, quando você é um Deus, você me entenda, por favor, é apenas uma linguagem, eu não sou religioso. Mas quando um Deus nos mandou aqui para a terra, nos colocou no ventre da nossa mãe, e então Ele enviou uma pessoinha, o Espírito veio, mas uma alma é colocada dentro desse feto. Eu vim para dentro desse invólucro, você está dentro desse invólucro, mas nós não somos daqui. Nós não devemos, eu acho que é uma perca de tempo ficarmos tentando descobrir questões futurísticas. Por que eu vim para a Terra? Da onde que eu vim? E não sei o que, e não sei o que lá. Ei, você precisa de uma direção, não é isso? Você precisa da Bíblia, então siga o que está na palavra. Se você seguir o beabá, arroz com feijão, macarrãozinho com feijão, não, filho? Você vai chegar lá. Não precisa você ficar preocupado com muitas coisas. Come o totozinho, vai lá no tutu, feijãozinho com farinha, já que eu pedi minha mãe para fazer, tem tempo que eu não como, um tutuzinho. Vai comer devagarzinho que você vai chegar lá no céu. Nem que você chegue com a palma das mãos, mas você precisa chegar no céu. Mas eu sinto que a mensagem de Deus nesse momento para a sua vida, que está lendo essa mensagem no Facebook e no YouTube, é que você deve se preocupar com a sua vida espiritual. Você pode até em algum momento descer para o navio. Do navio você desce para o porão, e do porão você deita e desce mais uma vez. Mas nesse dia, nesse momento, nessa hora em que você está ouvindo essa mensagem, é hora de você acordar. Levantou, subiu para o local, pavimento do navio, subiu, saiu do navio, da perseguição ou do medo, do perigo, você sai, você se levanta espiritualmente. Deus não quer que ninguém vá para dentro de um cachalote. Deus não quer que ninguém vá para dentro de um grande peixe. Deus não quer que você passe essa vergonha no mundo espiritual. Se o Senhor hoje está falando contigo, assim como está falando comigo, não feche os seus ouvidos, porque quem fecha ouvidos é bastardo. O filho ouve, o filho escuta, e o filho diz, eis-me aqui, meu pai.
Então receba essa mensagem e que Deus fale muito mais durante os próximos dias. Ele vai fazer um estrondo na vida de muitas pessoas que estão nesse momento fracas, afastadas do reino, afastadas do caminho, mas o Senhor te diz, volta, porque eu tenho muita obra para você cumprir. Aleluia, Pai, glória. Assim seja, assim diz o Senhor, graças a Deus. Fiquem todos na paz. Até a próxima.